A Cabalá provém da antiguidade. E como que ela tem uma força dentro da chamada modernidade? Qual seria o sentido de, hoje, eu estudar Cabalá? Algo que foi escrito há 4.000 anos, há 3.500 anos. Qual o sentido de eu estudar isso hoje, num tempo de tecnologia tão avançada? Muito pelo contrário, a Cabalá nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Vamos entender um pouco o ser humano. No que o ser humano de hoje difere do ser humano da antiguidade? O ser humano evoluiu tecnologicamente. Mas e como ser humano? Vamos pensar um pouco nisso? O homem das cavernas, quando ele queria uma mulher, ele usava o que se chamava clava ou massa. Ele dava uma paulada na mulher, arrastava pelos cabelos para dentro da sua caverna e estuprava a mulher. O que mudou hoje? O homem para o seu carro, um carro bom, aponta uma arma moderna para uma mulher, obriga ela a entrar dentro do carro, leva ela para o dentro de um mato, estupra e com uma certa frequência até mata. O que mudou do homem das cavernas para esse homem de hoje? Esse é um exemplo que eu estou dando, mas nós podemos pegar centenas de outros exemplos de como era na antiguidade e como é hoje. Então a questão é, por que naquela época isso era atual e por que hoje não deveria ser? O ser humano permanece o mesmo. Ele evoluiu tecnologicamente. Naquele tempo ele fazia uma viagem, vamos dizer, de 100 quilômetros, em 2 dias ele ia de cavalo. Hoje ele vai em meia hora com automóvel. O que mudou? A tecnologia. Mas o homem que ia de cavalo é muito diferente do homem que vai de automóvel hoje. Como está a humanidade? Como é que está a criminalidade? Será que mudou muito daquela época para cá? Nós temos realmente uma modernidade tecnológica. Até eu lembro, quando eu era menino, dizia-se que quando o homem desenvolvesse a tecnologia, o homem ficaria na praia passeando enquanto as máquinas estariam fazendo o seu serviço. Ora, a tecnologia avançou. Hoje em dia acontece isso? Os homens estão passeando na praia e as máquinas fazendo o seu trabalho? Não. Naquela época não existia o workaholic. Hoje virou comum o workaholic. Será que as máquinas colaboraram para isso? As pessoas estão tão dinamizadas, tão automatizadas, que elas não param para refletir. O workaholic, por exemplo, é alguém que dedica a sua vida a trabalhar, só que ele ignora que ele está num processo de fuga da sua própria vida. Ele não quer ver a si mesmo. Ele não quer se defrontar com a realidade da vida. Então ele se enterra num trabalho. Para ganhar dinheiro, um dinheiro que ele não sabe nem o que vai fazer com ele depois. Para quê? A Cabalá diz que a verdadeira forma de você compreender as coisas é através do questionamento, da pergunta. É eu me perguntar e eu não desistir até encontrar a resposta. A Cabalá, até há cerca de 50, 60 anos atrás, ela era velada, a Cabalá ela era fechada. Era somente para os homens, judeus, ortodoxos e maiores de 40 anos de idade. Então, as mulheres não podiam estudar Cabalá e também quem não era ortodoxo também não estudava Cabalá. Mas, acompanhando a mudança dos tempos, a Cabalá também, entre aspas, se modernizou. Hoje, a Cabalá foi aberta. Foi aberta de uma maneira, eu diria, mundial. Hoje você encontra escolas de Cabalá, ensinamentos cabalísticos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Rússia, na China, no Japão. Em todos os lugares você vai encontrar o estudo da Cabalá. A Cabalá se abriu para o mundo. Como eu citei anteriormente, lá no princípio,
graças a um trabalho também feito pelos antecessores do rabino Philip Berg, que fundaram o Kabbalah Center e que hoje está espalhado por várias partes do mundo. Então essa popularização do ensinamento da Kabbalah também foi uma forma de modernização, também foi uma forma da Kabbalah se mostrar ao alcance de todos aqueles que desejarem estudá-la. As mulheres hoje estudam Kabbalah de uma maneira muito intensa e elas são muito interessadas, são muito estudiosas. Eu fico realmente muito feliz, satisfeito de ver a Kabbalah sendo divulgada, amplamente divulgada e expandida por todo o mundo. É um ensinamento que deve ser compartilhado e não retido. Essa retenção, eu particularmente, até como um judeu, filho de pai e mãe judeus, eu não concordo com essa retenção. Esse conhecimento tem que ser compartilhado para toda a humanidade. Algo que nós temos na Kabbalah, que eu gostaria de deixar aqui bastante marcado, que é uma prática para todas as pessoas que eu reputo de suma importância, é a questão do equilíbrio do pão da vergonha. A alma do ser humano um dia foi preenchida com a luz do Criador. E essa alma preenchida com a luz do Criador indica que a alma foi criada à imagem e semelhança do Criador. Um dia todos nós fomos Deus, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele preencheu as nossas almas com a sua luz. Mas o fato é que o Criador, ele era só luz, e o único desejo do Criador era doar a sua luz. Então ele criou as almas e as preencheu com a sua luz. Ele as criou à sua imagem e semelhança. Mas essas almas adquiriram o mesmo desejo do Criador, de doar a sua luz. Mas não tinha para quem, porque todas estavam preenchidas. Então essas almas entraram em discussão com o Criador, o qual então ordenou que todas elas descessem para Malhut. Isso pode ser visualizado na árvore da vida. E agora essas almas desceram para Malhut esvaziadas da sua luz. E agora, com o seu próprio esforço e sacrifício, essas almas vão ter que trabalhar muito para recuperar a sua luz. Aí nós temos a questão do pão da vergonha. É aquilo que você recebe sem dar nada em troca. E isso gera o que se chama tikkun. Tikkun quer dizer literalmente em hebraico, quer dizer conserto, mas nesse sentido é correção. Algo que aí é muito importante. Nós temos que transformar o desejo da alma que está encarnada aqui neste plano de Malhut. A alma encarnada aqui, ela tem o desejo de receber para si. O ser humano tem um desejo tão grande de receber para si que chega a raiar o absurdo. Ele quer ter 20 carros, 20 casas, muitas terras, muitos bens. Ele quer ter muito tudo, somente para ele. O grande trabalho do cabalista é transformar o desejo de receber para si em desejo de receber para si para compartilhar. Essa é a grande correção do ser humano. Eu posso desejar receber muito para compartilhar com outras pessoas. Tudo pode ser compartilhado. Até um abraço, um sorriso, tudo pode ser compartilhado. O ser humano tem que equilibrar o seu pão da vergonha. Eu posso dar aqui um exemplo da minha própria vida. Eu lembro quando eu era menino, eu pedia dinheiro para o meu pai para ir no cinema. E meu pai me mandava engraxar o sapato dele. Eu engraxava o sapato dele, ele ficava olhando e falava, pode ficar melhor.
Eu engraxava de novo e no fim ele me dava o dinheiro. Mas toda vez que eu pedia um dinheiro para ele me pedia para fazer antes algum serviço. À medida que eu fui crescendo, as tarefas foram aumentando. E quando então eu aprendi a dirigir e eu queria usar o carro do meu pai, ele mandava primeiro eu lavar o carro e depois arrumar todo o jardim. E às vezes isso demorava tanto que eu já não tinha mais, aonde eu queria ir já não tinha mais sentido ir porque já passou do tempo. Mas naquela época eu ficava bastante aborrecido com essa atitude do meu pai, mas hoje eu compreendo. O meu pai estava me livrando do pão da vergonha, de eu receber dinheiro, carro, tudo de mão beijada sem dar nada em troca. Eu fiz para mim mesmo uma frase que viver é administrar ticum. Eu não só não gerar mais ticum, como resgatar o ticum que eu já acumulei lá atrás. Essa eu diria que é a conduta sábia da existência terrena, administrar ticum. E aí nós entramos naquele princípio talmúdico, não fazer ao próximo aquilo que você não quer que façam para você. Administrar ticum é modificar a nossa relação com a vida. É aquela história, quando você compartilha, você cresce. Se você está num lugar escuro e você está com uma vela acesa e aparece uma outra pessoa com uma vela apagada e você acende a vela dela na tua chama, o que acontece com o ambiente? O ambiente fica mais claro. Você perdeu a sua luz, mas você compartilhou e você teve um ganho. Ser honesto é a melhor coisa que existe. Até quando eu era garoto, tinha um provérbio popular que dizia: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Ser honesto é a grande malandragem da vida.